Nós estamos dando início a mais uma reunião de estudos no Instituto de Cultura Espírita do Brasil, ICEB, rogando neste instante a todos os nossos mentores, ao nosso querido fundador Deolindo Amorim, ao nosso presidente de honra Jorge André e todos os demais mentores que trouxeram o ICEB até aqui. Neste instante, Jesus, nós aqui reunidos em teu nome, rogando-te a bênção por sobre o nosso estudo, que será hoje desenvolvido pelo nosso querido amigo, irmão, companheiro, Sérgio Felipe de Oliveira, e nós, ao te agradecermos nesta hora, sublime mestre, de encontro com as tuas vibrações sublimadas, nós te agradecemos por aqui estarmos na condição em que estamos. Vamos partilhar todas essas vibrações com todos que estão conosco em ambos os planos de existência, acompanhando agora César Reis e depois Rosa Rita Martins, nossa vice-presidente, e César Reis, nosso presidente de tantos anos. Jesus amigo, amado Mestre, Senhor, benfeitores que nos amparam, inspiram e orientam, agradecemos pela oportunidade que se renova, temos mais um encontro de estudos do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Pedimos hoje especialmente ao nosso querido amigo, irmão, Dr. Sérgio Felipe, grande amigo de Jorge André, que ele possa receber as vibrações superiores e transmitir o seu conhecimento para que todos nós possamos aprender um pouco mais, a fim de que venhamos a servir melhor nessa seara de amor e luz que está aberta para todos nós nessa encarnação, neste momento. Assim, Senhor, agradecemos pela oportunidade e te pedimos a inspiração para o nosso companheiro, para que ele traduza as suas mensagens como uma efetiva orientação para a nossa caminhada. Jesus abençoe, um voto de paz. Nosso agradecimento a toda a cúpula espiritual do ICEB, ao Dr. Jorge Andréia, por todos os ensinamentos que ele nos deu e por toda a intuição que ela dá à nossa cúpula de administradores, para que possamos levar o ICEB adiante. E vos agradecemos, Senhor, Deus Pai, Jesus, nosso Mestre, pela oportunidade de termos aqui hoje o Dr. Sérgio Felipe, para que ele possa compartilhar conosco todos os seus conhecimentos e ensinamentos. E assim, Senhor, em vosso nome, em nome de todos os participantes do ICEB, vamos iniciar a nossa reunião. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. O Sérgio Felipe de Oliveira está sendo conhecido no mundo inteiro. Ele é formado pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, a USP, atua na área de clínica geral. É mestre em ciências pelo Instituto de Ciências da USP, com área de concentração em anatomia, neuroanatomia e ultraestrutura cerebral. Tem dissertação de mestrado sobre o estudo da ultraestrutura da glândula pineal humana com microscopia eletrônica. É palestrante convidado por instituições de renome em diversos países das Américas, Europa e África, e por prestigiadas universidades como Harvard Medical School, Antioch University, William James College, Instituto Superior de Ciências da Saúde da Universidade Agostinho Neto de Angola. Contribui para difundir seus estudos a respeito da glândula pineal humana e seus reflexos no organismo, e também a lógica clínica na moderna holografia da abordagem transdisciplinar. É diretor clínico do Instituto Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, onde faz seus atendimentos, desenvolve estudos e projetos de pesquisas qualitativas, associando conceitos de psicologia, psiquiatria, biofísica, biologia e espiritualidade, a fim de promover a qualidade de vida de seus pacientes, estimulando-os a atuarem proativamente na manutenção de sua saúde. Sérgio Felipe de Oliveira, é uma alegria nossa estar com você novamente aqui no ICEB. Esteja muito confortável, nós somos todos ouvidos.
Eu esqueci de dizer que ele também tem um outro título, que é amigo do Jorge André e amigo do ICEB. São dois outros títulos que eu vou acrescentar aqui no seu currículo, viu? É. Olha, primeiro, eu estou tão gratificado por ter recebido esse convite, porque desde que o nosso grande amigo Jorge André passou, eu fiquei pensando, de tanto que a gente conversou, o que eu poderia contribuir, não é? Para que toda a obra dele pudesse, de alguma forma, florescer, vingar nas gerações por vindouras, não é? E então, quando eu estou aqui com vocês, eu começo a encontrar nessa série de programas uma possibilidade de, quem sabe, poder somar e fazer jus, não é, ao legado do nosso querido Jorge André. Desde adolescente, eu estudo a obra do Jorge André e ele influenciou a minha carreira e os meus interesses de trabalho, de pesquisa, embora eu não seja nenhum cientista de qualquer notoriedade, eu sou um médico prático do dia a dia e a ciência é vamos dizer assim, um hobby que eu levo a sério, vamos dizer, não é? Mas não um trabalho profissional. Aos meus 14 anos, me impressionou muito o livro, a obra do André Luiz, Psicografia do Chico, e do Valdo Vieira, Evolução em Dois Mundos. Nossa, tinha taquicardia quando eu li aquele livro. E eu tive em mãos a Parengênese, a Grande Lei, Dinâmica Psi, Forças Sexuais da Alma. Eu ficava impressionado com as abordagens da relação que o Jorge André fazia entre o psiquismo e o DNA, os núcleos de potenciação e tal. Nossa, eu achava interessante porque ele era um psiquiatra que estudava biologia molecular e falava de DNA. Eu quis seguir essa carreira, vamos dizer assim. Embora, quando eu entrei, eu cursei a medicina na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, e lá o espiritismo não era aceito assim de uma forma aberta, e até o contrário, havia uma certa inquisição em torno do assunto. Mas o Jorge André, com a solidez do raciocínio dele, com o embasamento do professor Allan Kardec, o conhecimento médico que ele trazia também de André Luiz, tudo que ele falava, porque o Jorge André, ele estudava o Jung casado com a parapsicologia e com o espiritismo. Então, ele fez uma estrutura própria de investigação psíquica, né? Eu acho que ele criou uma vertente própria de investigação do psiquismo. Então, eu me sentia muito embasado, sabe? Porque o Kardec não entrou na área médica. Eu não sei se... Bom, primeiro, ele era um pedagogo, mas o espiritismo tem muita propriedade para entrar na área psíquica e na área médica. E o Hahnemann estava fazendo isso. Então, eu acho que o Kardec devia ter um olhar que a medicina tinha um gancho vindo através do Hahnemann. Eu tenho essa impressão. E como se fosse um jogo articulado da espiritualidade. Tanto que o Hahnemann entra para a corrente do Espírito da Verdade, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, não é? E o Jorge André, então, quando ele faz toda essa coalizão de saberes
conjuga com o espiritismo, com a ciência, com a psicologia do Jung. Também é do Freud, porque Freud foi um precursor, quer queira, quer não, não é? E a parapsicologia, ele traz uma inovação, é uma corrente única. Ele foi um precursor, não é? Nós tivemos o Bezerra de Menezes, que, com a loucura sob novo prisma, ele traz essa coalizão da psiquiatria com o espiritismo. Em A Loucura sob Novo Prisma. Mas, na época de Bezerra, não se conhecia DNA, moléculas, neurônios, não se conhecia isso. Para que se pudesse fazer algum tipo de associação de ideias, construção de saber, não é? Então, eu acho que o Jorge André, ele traz essa inovação, essa corrente que a gente... E eu procurei, e na verdade eu segui nessa trilha, exatamente nessa trilha. Para você ter uma ideia, por exemplo, por 4 anos eu fiquei no Instituto de Física da USP. O pessoal falava, o que que o médico está fazendo no Instituto de Física, né? Se bem que eu estudei microscopia eletrônica lá na física da USP, a minha formação foi feita lá, para poder usar na pesquisa de pineal. Mas a minha tese que eu apresentei para a FAPESP era a teoria de campo do DNA. Eu estava atrás dos fatores dos núcleos de potenciação. Só que eu fiquei 4 anos lá, a FAPESP não aprovou, meu projeto achou uma... Como que eles escreveram para mim? Uma pretensão, me acharam pretensioso. Com toda a razão. A tamanha minha ignorância matemática e a ousadia da ideia, não é que eu trouxe do Jorge André. Com toda a razão, eles iriam bloquear. Mas eu continuei algum trabalho desse assunto, orientado pelo professor Elcio Abdala, então presidente, diretor do Departamento de Física e Matemática, e fiquei numa sinuca, porque a matemática da mecânica quântica é muito complexa. E eu vivia atendendo meus pacientes, eu não tinha tempo de ficar me debruçando em cima de equações, e eu precisaria dedicar um período integral para poder ter qualquer tipo de, vamos dizer assim, de resultado. E eu não tive esse tempo. Talvez tenha depois que me aposentar, aí eu retomo. E aí eu fui atrás exatamente disso. Exatamente os núcleos de potenciação, que é a teoria de campo do DNA. Então, o que eu fazia? Qual foi a ideia? Usei a teoria das supercordas para adaptar a matemática da teoria das supercordas, que é uma coalizão da mecânica quântica, das equações da mecânica quântica com a teoria geral da relatividade, para poder chegar nessa outra dimensão do DNA, onde nós poderíamos encontrar os núcleos de potenciação, vamos dizer assim, a interface com o perispírito, não é? E foi atrás disso que eu corri. Estou ainda nessa busca, não é? É engraçado porque teve uma vez que eu perdi o contato com o Jorge André e falaram, ele está no hospital acompanhando a esposa, mas está já muito acanhado, não sai do quarto, ou qualquer coisa assim. Aí eu fui ao Rio de Janeiro e falei, será que eu não poderia visitar o Jorge André lá no hospital? Ele não sai da cama, ele não sei o quê, não sei o quê. Aí eu fui. Aí nós começamos a conversar. Acho que a gente conversou umas 3 horas sobre as ideias científicas e tal, do que eu estava fazendo, do que ele estava fazendo e tal. E na hora de me despedir, ele falou, não, eu vou levar você até a porta do hospital. Eu falei, mas você não está acamado? Ele falou, não estou mais acamado. Eu falei, se você não está mais acamado, então você está de alta. Eu já estou de alta. E ele saiu de alta mesmo. Foi aí que eu convidei ele tinha já 100 anos, eu acho, quase 100 anos. Ele deu a aula comigo na Universidade Federal Fluminense. Foi uma coisa impressionante, foi quando ele lançou o último livro dele, que a minha biblioteca é muito grande, eu fiz uma mudança e uma reforma,
Está tudo encaixotado, eu não achei o livro dele para eu tirar os meus grifos para poder... Mas eu me lembro de cabeça muita coisa. E... Mas eu vou te mandar, viu, Sérgio Felipe? Eu vou te mandar o livro. porque senão é só desencaixotando tudo aquilo, que eu acho que vou demorar Eu um vou te tempo. mandar o livro, vou te mandar o livro com selo, viu? Edição especial. Ah, que maravilha! E aí, e aí, o que que eu acho assim? Veja, eu queria trazer essa ideia, porque eu acho que o tema psicologia espírita, que é o tema de hoje, veja, eu não sou psicólogo, não é a questão. O que que eu aprendi de psicologia? Psicologia médica, ou aprendi algo de psicanálise, ou psicologia analítica, que foram médicos que fundamentaram. Freud era médico. Freud, ele estudou, fez o mestrado dele em histologia de neurônio pela impregnação pela prata. Depois é que ele foi estudar na escola de Salpêtrière, que é um hospital que tem em Paris. Se você estiver na igreja de Notre-Dame, indo em direção à Ponte Neuf e indo em direção à Torre Eiffel, à direita, numa transversal, você encontra o Hospital Salpêtrière, que ainda existe lá. Você entra, você vai ver o salão de Charcot, que é o professor Charcot, que era professor do Freud, do Jung. Vai ver o Hospital Philippe Pinel, mas sem nenhum glamour, como havia na época. Então, o silêncio diante de tudo aquilo. Mas veja, quem que foi aluno do Charcot? O Freud foi, o Jung, o Albert Schwenknotzen. O Albert Schwenknotzen, se o Freud fundamenta a psicanálise e o Jung fundamenta a psicologia analítica, o Albert Schwenknotzen, ele traz os fenômenos dos efeitos físicos mediúnicos. A obra dele é Le Phénomène physique de la médiumnité, o estudo de ectoplasmia. E você tem o Gustave Gelei, que eu acho que foi um precursor, que pré-anunciou as proposições do Freud, mas o Gustave Gelei era espírita. Ele leva Allan Kardec para a escola de Charcot. Fica bem claro isso no Ser Subconsciente, que inclusive foi editado pela Federação Espírita Brasileira. E o Gustavo Gelei, que, aliás, desencarnou num acidente de avião, e eu não consigo entender como é que alguém voava de avião naquela época. E, e aí, no século, sei lá, começo do século, eu já não sei. E o Gustavo Gelei, eu interpreto da seguinte forma: se o Freud falava que existia uma neurose, o Gustavo Gelei, eu vou fazer um corolário o Gustavo Gelei falaria que uma obsessão se alicerça em cima de uma neurose. Não há uma obsessão espiritual, que é uma conexão mental, é uma personalidade intrusiva que se liga à mente de outra pessoa, e essa ligação se faz em cima de uma neurose. Então, o Gustavo Gelei, eu acho que ele teve uma visão muito interessante de coalizão do conhecimento do Allan Kardec com o conhecimento que vinha dos estudos psíquicos da escola de Charcot. O Notzen nem se fala, ele já fazia sessões de materialização, de ectoplasmia, e já se interessou por esses fenômenos físicos. Não é? Essas coisas engraçadas, elas não aparecem nas escolas, assim, são coisas que ficam, histórias que não são contadas, vamos dizer. Não é? E então, aqui no Brasil, contemporaneamente, nós tivemos o Bezerra de Menezes, que traz esse conhecimento para cá, já de uma forma estruturada em torno da prática psiquiátrica, que é a loucura sob novo prisma, e Machado de Assis vai trazer nuances na literatura, como, por exemplo, no livro O Alienista, no capítulo 4, que ele fala da teoria, a grande teoria. Ele vai dizer que a loucura... Veja, eu vou falar um corolário do que ele disse, né?
A loucura são espíritos zombeteiros que intrometem na mente da pessoa e a fazem enlouquecer. Assim está em O Alienista, de Machado de Assis, evidenciando uma coalizão de pensamento que ele tinha com Bezerra de Menezes, e o conhecimento que ele tinha desses saberes que circulavam na época. Não é? Assim, em Memórias Póstumas de Brás Cubas, ele começa com uma alusão, vamos dizer assim, um tanto humorística com relação à psicografia. O Memórias Póstumas de Brás Cubas começa com a seguinte frase: eu sou um defunto autor. Ou seja, se é um defunto autor, é uma psicografia. Então, ele, com aquele humor que o Machado de Assis refinado tinha, não é? Ele introduz estas questões na literatura. Ele que tinha uma epilepsia que era, na verdade, hoje seria uma mediunidade, que talvez ele tivesse até uma ciência dessa questão, da mediunidade que ele tinha, não é? Então, todo esse caldo de conhecimentos, não é? Imagina o Jorge André, que ele pega tudo isso e ele faz a intersecção com a biologia molecular, com o DNA, as profundezas do espírito, traz a parapsicologia. Eu acho que é uma trilha a seguir, mas ele começou, a gente precisa fundamentar como fazer essa coalizão. Diz o Jorge André que ele extrai esse conhecimento do ponto de vista prático dos seus atendimentos de psiquiatria. Eu, na verdade, não optei por estudar psiquiatria pelo caminho convencional. Eu não entendia que a psiquiatria que se ensinava nas universidades tivesse qualquer abertura para essas questões de integração do espiritual, e isso me incomodava muito. Como é que eu ia atender um paciente com os protocolos? Há 40 anos atrás, estou formado há quase 40 anos. Quer dizer, eu estou na medicina há quase 40 anos, sou formado há 30 e poucos anos. Como é que eu iria atender um paciente com os protocolos estritamente materialistas, observando fenômenos mediúnicos dentro do hospital? Não era possível. Eu mesmo não conseguia entender como ia fazer. Então, o que eu fiz? Eu resolvi estudar anatomia cerebral. Então, eu fui para a parte de neuroanatomia e resolvi ir atrás da pineal, porque no livro Missionários da Luz está descrito que é a glândula da vida mental. Se eu queria conhecer psiquiatria, eu tinha que conhecer a pineal. E aí eu percebi que não existia um estudo anatômico mais aprofundado da pineal. Tanto que as minhas imagens de microscopia eletrônica de pineal são as imagens com melhor acurácia que a medicina tem hoje. Não sou nem eu que estou dizendo. Em 2018, eu recebi um convite da Escola Médica da Harvard para que eu fizesse uma conferência para o staff de neurociências, e eles que me disseram. Quando eu fiz essa conferência em 2018, já a tese havia sido publicada nos editais da Universidade de São Paulo há 20 anos atrás. Tanto que a minha tese não foi digitalizada, porque não existia computador. Então, imagens de 20 anos atrás são as imagens mais modernas que a medicina tem hoje da pineal humana em termos de acurácia em microscopia eletrônica. E aí, por que eu trabalhei com essa questão da pineal? Também o Jorge André me inspirou sobre isso, me chamou a atenção nesse capítulo do livro Missionários da Luz, onde nós temos descrito a pineal do médium, que, na verdade, o médium é o Chico Xavier, né? E ele descreve a pineal como foco da mediunidade, foco sensorial da mediunidade, glândula da vida mental. Foi que eu fui atrás dessa questão
não é? Então, eu tinha duas linhas de trabalho paralelas. Uma, a pineal, e outra, o DNA e os núcleos de potenciação. Não é? Agora, no fim, essas duas coisas se juntam, porque o DNA, ele é uma estrutura primária da vida que reage às injunções do meio e reage ao impulsionamento da força divina. A natureza, ela traz essa força divina. O nosso corpo é um abraço da natureza que nós recebemos como um convite a nos aproximarmos de Deus. Então, o nosso DNA traz essa força íncita da natureza com a qual nós convivemos, como um abraço apertado que nos aproxima do Criador. E a pineal, ela vai além da natureza, da biosfera, e ela traz os sinais das estrelas. Ela traz os sinais do Sol, que é uma estrela de quinta grandeza, e nos faz entrar no ritmo do Sol. Ela nos faz uma coalizão com a grande irmã do planeta Terra, que é a Lua. Assim, uma gravidez humana tem um ano lunar, porque a Lua coordena a ritmicidade da reprodução, dos órgãos, dos hormônios reprodutivos. E nós temos, certamente, tantas influências e tantas constelações existem, que a pineal é capaz de captar e que a ciência ainda está a desvendar, entendendo que os icebergs de comando rítmico da natureza vêm das estruturas astrofísicas. Então, se nós temos no DNA o abraço íntimo da natureza, convidando o espírito a uma aproximação do Criador, nós temos a pineal, que promove a coalizão com tudo aquilo que está além do bioma, que vai além do planeta, e nos coloca em irmandade com o cosmos. Se o nosso corpo traz esse abraço de Deus, que é a representação da natureza, a pineal vai trazer o beijo do universo para a nossa convivência. Nós estamos envoltos em todas as dimensões pelo hálito divino, vamos dizer assim. Então, eu entendo que estas questões, elas abrem de uma forma extraordinária a compreensão do espírito. O Jorge André trabalha a evolução do ser na filogenia. Ele também estuda o desenvolvimento do ser, da ontogênese, do desenvolvimento embrionário. E ele também estuda a ciclicidade do ser na paligênese. Então, nós temos que o movimento evolutivo ele envolve a filogênese, envolve a ontogênese e envolve a paligênese. A ontogênese do espírito percorre a filogênese. E esta ontogênese se vale da paligênese para reciclar as idas e vindas que permitem a evolução. Então, o Jorge André ele trabalha com essa tríade, paligênese e ontogênese. Ontogênese quer dizer a evolução do ser enquanto indivíduo, por exemplo, a vida fetal, a vida embrionária. É ontogênese, até a formação do anima nobile, vamos dizer assim. A filogênese é como que a evolução construiu a espécie humana a partir da coalizão evolutiva dos seres, não é? E a paligênese é como o espírito revive as experiências sucessivamente no processo evolutivo. Então, o Jorge André ele vai trazer uma psicologia que agrega todas essas forças implícitas da evolução, não é?
Se a gente for além, por exemplo, talvez hoje Jorge André estivesse estudando de onde veio o DNA. O DNA veio de cadeias de carbono. O DNA ele tem uma pentose e a bioquímica são cadeias de carbono. De onde veio? Veio do fulereno, que é uma cadeia de carbono a mais primitiva que se conhece. E esse fulereno, ele foi encontrado pelos astrofísicos, hoje é uma ciência chamada astrobiologia, no espaço interestelar. E esse espaço interestelar que trouxe esse fulereno, através de asteroides, e nós vamos ter uma conjunção da astrobiologia com a arqueologia, demonstrando que a bioquímica surgiu a partir de estruturas vindas do espaço interestelar. Então, se nós pensamos que a bioquímica é todo esse trâmite evolutivo da vida biológica, tudo o que pensou, todas as forças que se conjuncionaram na organização da vida vieram dos espaços interestelares. A vida surgiu enquanto presunção, enquanto ideia primordial, ela surgiu fora do planeta, nos espaços interestelares. As cadeias de fulereno são gaiolas da consciência primitiva. É onde o mineral começa a se abrir para o despertar de uma consciência. Então, talvez hoje o Jorge André estaria estudando estas descobertas da astrobiologia. E, muito provavelmente, Jorge André estaria estudando uma questão, ele que gostava de Jung, falava do self, do eu profundo, e entendia esse eu profundo como sendo o espírito na sua essência, muito provavelmente ele estaria fazendo uma dissecção, entendendo que a nossa mente, com os nossos conflitos, os nossos complexos, a nossa mente nós podemos analisar ela. O que eu pensei ontem? O que passou pela minha cabeça ontem? O que transita hoje? Eu analiso a minha mente, então eu não sou a minha mente. Eu sou a consciência que analisa a mente. E essa consciência que é feita à imagem e semelhança de Deus seria correspondente ao self, o eu profundo. Então, talvez Jorge André, hoje se aprofundando, ele avançaria nessa condição que a descoberta do self, a descoberta da consciência que nos assemelha com Deus, a essência do espírito, que está por trás dos complexos e dos arquétipos, que está por trás dos conflitos da mente. Então, tudo que nos serve na vida, daquilo que nos alegra ou daquilo que atemorizamos, aquilo que são as nossas decepções, aquilo que são os nossos focos de sofrimento, tudo isso que transita em nossa mente, por trás de tudo isso existe uma consciência que tem plena sintonia com Deus. Tudo isso, o percurso de tudo e de todo saber, só é válido se direcionar a nossa atenção para essa autodescoberta dessa consciência profunda, do encontro de Deus dentro de si. E esta é uma experiência. Muito provavelmente, na época atual, Jorge André já não se preocupasse mais com a ciência do laboratório, porque ainda que se descubra o espírito em qualquer laboratório de pesquisa mais renomado,
Se eu não me descobrir a mim mesmo, de nada vale. E a descoberta de si é a descoberta do espírito, daquilo que representa as nossas necessidades de entendimento de nosso papel no mundo como co-criadores da natureza. E se a nossa mente traz os conflitos e nos amarra com o passado, escravizando o nosso destino nesse passado, nas mágoas da convivência, nas culpas da consciência, são os horizontes das estrelas que nos arremessa na grandiosidade do universo, que nos faz entender que na infinitude de tudo que representa a vida, tudo o que sobra é essa consciência que vai evoluir. É essa consciência que eu preciso encontrar, que reencontra horizontes de um mundo maior, além de tudo aquilo que são as questiúnculas de nossos sofrimentos. E que essa deve ser a nossa grande busca no encontro com Deus, nas experiências singulares de nossas meditações, de nossas reflexões, no esforço singular dessa busca, desse encontro. Esta é toda a ciência. Quando Jesus, ele vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus pronunciava com a força de sua palavra o mantra do encontro de si. Eu sou. Se nós dissermos, cada um de nós, eu sou, nós encontramos essa essência por trás de todos os problemas que vão passar, de todos os dramas da consciência que vão passar. Encontramos esta estrutura nossa em intimidade com Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós devemos nos lembrar disso. Porque Jesus nos disse: vós sereis deuses. Ele disse: vós sois deuses. E se ele disse vós sois, é agora, com todas as questões que transitam em nossa mente aflitiva. Por quê? Porque todos nós guardamos esta consciência divina dentro de nós. E de tudo o que passamos na vida, o que vale é o encontro dessa essência em nossos corações. É interessante, no livro Nosso Lar, que era de grande apreciação também, e toda a sequência de André Luiz, nosso querido Jorge Andréa, no estudo da psicologia espírita. André Luiz, ele recebe a permissão para visitar a família, que ele não via a família desde a passagem dele. E ele chega e encontra a família dele já diferente. Então, a esposa já estava casada com outro homem, estava doente. Seus filhos já não se recordavam mais de si com o mesmo afeto de antes. E ele supera isso encontrando o amor fraterno e superando qualquer questão pessoal referente à sua relação de família. Ele chegando no nosso lar, ele recebe, então, o título de cidadão de nosso lar. Você venceu essa etapa, subiu esse degrau, você é dos nossos. Mas em Os Mensageiros, no primeiro capítulo, ele confessa para Veneranda: olha, eu venci e superei as possibilidades pessoais, fui além, mas eu sinto um vazio em meu coração. E tudo era a minha família de então, era a síntese do meu eu, fazendo um corolário do seu discurso. Eu faço. E a Veneranda explica para ele o seguinte: duas coisas. Primeiro, leia o Evangelho com o coração. Ora, ler o Evangelho com o coração
É trazer o Evangelho para a descoberta dessa essência interior. Porque o coração é a sede central de nossa consciência, de nossa vida. Nós nos reconhecemos no coração. Se você for aninhar a você mesmo, você põe a mão aqui no peito. Eu! Você não põe a mão na cabeça. É estranho. Não é a nossa imagem cinesiológica. A imagem está no coração. A consciência está no coração. Trazer o Evangelho para o coração é encontrar esta consciência. Tanto que o ápice do cérebro é o chakra coronário, que é de coração. É a mesma etimologia. E quando você traz na sua consciência um extremo saber, você diz decor, porque está de coração. E quando você traz toda a sua inteligência para recordar, é retomar o que está no coração. Recordes. Cordes é coração. Então, trazer o Evangelho para o coração é encontrar essa essência que nos faz coincidentes ou semelhantes a Deus. Deus em nós. E ela diz outra coisa. Olhe para o universo que está à sua disposição, que está inteiro para você olhar e que vai além daquele núcleo com as questúnculas de sua vida de família, que vale o amor que você ostenta por ela, há bilhões e bilhões de famílias, estrelas e planetas e horizontes para você percorrer e se descobrir daquilo que você faz parte na grandeza do Criador. E então, faz lembrar quando Jesus pregando nas suas filosofias peripatéticas, porque a escola grego-romana ela ensinava andando, não é? Como Sócrates fazia, percorrendo a cidade, dando o exemplo. E aí os irmãos o chamam, vem para casa, os pais estão chamando. Mas quem é minha mãe? Quem é meu pai? Quem são meus irmãos, senão aqueles que fazem a vontade de meu pai? Mostrando aquilo que Emmanuel vai nos ensinar. Existe a família crística universal. E existe a parentela de sangue. A gente não pode deixar que a parentela de sangue obstrua o nosso caminho na direção das estrelas, como metáfora do encontro da grandeza a qual pertencemos. Mas nós devemos nos instalar na família crística e convidar a parentela a fazer parte desse banquete da natureza que está à nossa disposição. Então, essa psicologia espírita, ela vem trazer esta essência do conhecimento que nos arremessa na direção da nossa essência de conexão com Deus, bem ali no centro, em nossos corações. E o Jorge Andréa, seus ensinamentos de psicologia espírita, ele trazia estas esperanças, porque fazia uma leitura com o seu coração. De sorte que eu trago aqui alguma contribuição para as reflexões nossas sobre o assunto, a psicologia espírita. O espiritismo é o consolador prometido. Então, a essência do espiritismo é a mensagem do Cristo. E o espiritismo, o Consolador foi pulverizado em todo o planeta Terra, no século XIX, no movimento do Espírito da Verdade, que era uma coalizão de seres que vinham de todas as estrelas, como está escrito no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo. E para nós conhecermos esse Consolador, nós vamos ter que conhecer
todas as culturas e línguas e recantos do planeta, aonde o Espírito da Verdade pulverizou esse grande saber. Nos povos originários da Ásia, do Oriente, na África, nas Américas, na América do Sul, aonde que o Espírito da Verdade pulverizou esse saber, essa revelação, que fora naturalmente traduzida em milhares de línguas diferentes e apresentadas nas milhares de culturas que o nosso planeta abriga, ali o Espírito da Verdade pulverizou. E nós, espíritas, estamos convidados a montar essa grande peça que é construída por pedacinhos de informação, que estão em todas as línguas que o nosso planeta fala. Nas 400 línguas faladas no Brasil, dos povos originários que o compõem. Mais as tantas línguas de tantos outros povos que nós desconhecemos tanto, e outros que nós conhecemos, e o Espiritismo é a soma de todas essas pecinhas desse grande quebra-cabeça que o Espírito da Verdade pulverizou em nossos planetas. Ser espírita é buscar o Espírito da Verdade em sua mensagem em todas as culturas, é dialogar com todas as religiões e é buscar aonde nós encontramos aquele ponto de coincidência que traz para nós a alegria surpreendente de perceber a coesão das informações manifestas em tantas línguas e tantas culturas. O que é uma instituição espírita? O que é um centro espírita, senão esse que busca esse pulverizar de luzes que houve em nosso planeta, quando então o professor Allan Kardec recebe esta divina informação. E diziam os espíritos que vinham das estrelas, e assim está escrito no Evangelho segundo o Espiritismo: não vos deixaremos até o final dos tempos. Estaremos com vocês, e eles estão conosco. E o que é o final dos tempos? O final dos tempos não é o término do tudo. Não. O final dos tempos é quando nós reconhecermos que não existem nações hegemônicas ou povos hegemônicos, mas que os povos do passado, como os antropólogos vêm observando atualmente, traziam conhecimentos que a nossa civilização não conhece. Traziam como as descobertas dos povos das margens do Mississippi ou do rio Amazonas, que ostentavam um saber de convivência social extraordinário, que uma Europa tecnológica não conseguiu construir. Ainda está em guerra. A Europa, onde o ser humano não se encontrou a si e nem conseguiu sustentar a natureza, nos fazendo retomar os povos originários que sabem, que ostentam esta tecnologia do espírito. E, de repente, em todo o tempo que passou, nós não podemos prescindir do passado para construir o nosso futuro. E na medida em que todas as civilizações trazem informações importantes, desde uma pequena tribo até uma grande cidade, tudo encontra o mesmo valor na construção desse grande cenário de nosso planeta. Então já não existe mais o tempo. O passado se une às perspectivas de nosso futuro. A tecnologia se une aos saberes ancestrais. O tempo já não existe mais. Tudo volta num grande círculo. E nós já não somos mais da quarta dimensão. Já estamos indo para a quinta, onde o tempo não existe mais. Mas é isso mesmo.
Porque o presente ele não existe, ele é o passado do que lembramos do que foi agora. Nós percorremos uma linha entre o passado e o futuro. E para observar esse tempo passando, só superando a quarta dimensão e indo para a quinta. Esse é o destino da humanidade, superando o trânsito histórico do tempo e nos irmanando com todas as experiências de todas as nações e culturas, abrilhantados pela mensagem do Consolador prometido, que secretamente, ainda para nós secretamente, nos convida a nos irmanarmos com todas as nações, povos e línguas para descortinarmos o que é realmente o Espiritismo, o Consolador prometido. Essa é a grande psicologia da fraternidade, do encontro de todos, quando, ao pronunciarmos ou chamarmos a Deus de Pai, como orientou Jesus, precisamos conjugar o pronome nosso, para que nós possamos chegar a Deus, e assim será. Estou aqui à disposição, se houver qualquer questão, estou à disposição. Ô, Sérgio Felipe, eu quero aqui corrigir a apresentação que eu fiz, porque eu não coloquei que você também tem o seu lado poeta. Ah, é? É, você fez aqui umas observações, é uma palavra muito inadequada, porque você disse verdades grandiosas, evidentemente, com o apoio da ciência, mas você poetizou tudo. Eu não resisti, eu copiei aqui algumas frases. Você disse assim: o nosso corpo é um abraço da natureza como presente de Deus. Isso não é poesia? Ó, Sérgio Felipe. Depois você disse assim, quer ver? Tá. Você disse outra coisa que eu também anotei, é porque eu fiz aqui algumas observações, tipo pergunta, mas daqui a pouco eu digo, além das perguntas, que a pineal é o beijo do universo para a nossa consciência. É. E isso não é poesia, hein, ô Sérgio? Mas é verdade, Isso, viu? A poesia se- fala ao coração, o coração só enxerga a verdade. exatamente, exatamente, mas você disse isso de uma forma poética, e eu, como gosto muito de poesia, não deixei escapar. Existem aqui outras frases suas que são assim muito poéticas mesmo. Eu vou ler aqui uma participação do César Reis. Eu quero informar que é possível que nós não estejamos, lamentavelmente, agora ao vivo no YouTube por causa do sinal, mas felizmente nós estamos gravando tudo e depois nós vamos levar para o YouTube. Mas no momento não podemos fazer essa transmissão também urbi et orbi, digamos assim. O César Reis perguntou: o Brasil, como coração do mundo, está espalhando a semente espírita pelo mundo? E depois ele acrescentou, corrigindo: deveria espalhar a semente espírita pelo mundo? Eu acho que a semente espírita está espalhada pelo mundo porque o Espírito da Verdade, como está descrito no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, pulverizou o conhecimento em todo o planeta. O que eu acho que o Brasil tem como coração do mundo é que nós devemos ser aquele povo que é capaz de tranquilamente abraçar todas as culturas e recebê-las em nossos corações. E essa será a única forma de nós conseguirmos juntar as peças todas daquilo que foi encaminhado pelo Espírito da Verdade, pela egrégora do Espírito da Verdade. Então, na verdade, o Brasil não vai ser aquele que espalha o Espiritismo, mas aquele que agrega o Espiritismo que está pulverizado em todo o planeta.
Você acha que ele é o catalisador de todo esse movimento? Eu acho que deve ser o catalisador. Eu acho que quem previu isso, porque a gente não pode confundir que o espiritismo seja aquilo que a gente conheça. O espiritismo é muito mais aquilo que a gente não conhece. Porque o poder que o Kardec teve de correspondência com as culturas e as nações foi muito pequeno, não tinha internet na época para se comunicar. Pra você ter uma ideia, por exemplo, trafegando com uma canoa no igarapé do Rio Negro, eu encontrei uma tribo que vinha do norte da Amazônia e estava instalando uma ali a sua, enfim, a tribo estava se instalando ali. E as crianças vieram logo buscar o Taba, você barco. está dizendo que estava colocando a taba ali, estava instalando assim Taba, a taba? exato. Obrigado. Então, era uma tribo de tucanos, e, povos originários, né, da nação tucana, e que logo vieram as crianças e tal, e o cacique falava um pouco de castelhano, porque ele vinha do norte da Amazônia, em contato com a Colômbia, e eu podia entender o que ele falava. E sem que eu tivesse qualquer sinalização que pudesse presumir a minha origem, ele me chamou e disse: Vou te mostrar a medicina espiritual. Eu falei: Nossa, primeiro que como é que ele sabe que eu sou médico? Eu não estava com o estetoscópio no pescoço, não estava com jaleco. Eu estava vestido para aquele que entra no rio, até molhado. E fomos para uma grande oca, onde houve uma cerimônia com dança e música e uns estados de transe com grande força espiritual. Terminado, ele disse assim: existe a medicina espiritual, porque existem dois mundos: o mundo de onde viemos e o mundo onde nós estamos. E começou a descrever tudo aquilo que eu aprendi no Espiritismo. Então, o que acontece? O Espiritismo ele está pulverizado no planeta em línguas que nós desconhecemos. Então, o Brasil deve ser esse catalisador, sim, porque tem um coração para receber, para que nós possamos construir o saber espírita, que nós não conhecemos. O que nós conhecemos é uma pequena parte. Basta ler o prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo e refletir, e nós veremos que existe esse aviso de que todo o planeta recebeu os conhecimentos do Espírito da verdade. Quem previu isso foi o padre Antônio Vieira. O padre Antônio Vieira, que era muito estudioso das profecias, ele escreve uma obra chamada A História do Futuro. E é engraçado que o padre Antônio Vieira, quando ele chegou aqui ao Brasil, também percorrendo os mesmos igarapés, ele disse: aqueles que eu conheci, que são os povos originários, eles não precisam conhecer o catolicismo. Eles já trazem uma bondade intrínseca e alcançarão o paraíso. E ele é, ele é, depois, vamos dizer assim, consumido ali pela Inquisição. Também em Coimbra, ele vai dizer que um sapateiro, que não era nem um santo, mas era um homem comum, ostentava o poder da profecia e começa, aí é o primeiro que descobre que a mediunidade, ela pode vir de uma pessoa comum, não é? É outro processo da Inquisição que ele recebe. Então, o padre Antônio Vieira ele vai dizer o seguinte, ele vai profetizar que haveria o Quinto Império e que Portugal seria a alavanca desse Quinto Império. E quando ele falava Portugal, ele falava das nações lusófonas, porque não existia outra coisa que não fosse Portugal, não é? Em termos de conjunto de nações, não é? E depois Fernando Pessoa, que era conhecedor do espiritismo e psicografou centenas de poetas, como ele mesmo considerava que eram psicografias,
ele também dizia que viria o Quinto Império, que é o império que vem sem a força da espada, mas com a força do amor, do acolhimento. E que esse seria o império que uniria o planeta na paz. Então, a gente poderia dizer que antes mesmo do Espírito da Verdade prenunciar tudo aquilo que viria a ser, vamos dizer assim, as hostes do Consolador, o Padre Antônio Vieira já intuía nas suas profecias, vamos dizer assim, né? Antes de passar aqui a pergunta ou a observação da Leia Brum, vou lembrar que, do ponto de vista simbólico até, ou mais do que simbólico, além disso, o formato do Brasil é de coração, né? É, o formato do Brasil é de coração, mas nós precisamos alcançar esse formato, né? Exatamente, mas pelo menos o Aristóteles, já falando da morfé, né, da forma, nós já temos aqui uma sinalização. O Brasil tem uma sinalização na, na terrestre, digamos assim, né, na sua expressão terra, que é o formato. É. Geologicamente falando, ele tem na sua intimidade profunda uma paz, porque nós não temos terremotos, não temos e tal. E no céu ele tem a matriz crucífera, não é? Tem da redenção com as luzes todas. Então, um simbolismo muito especial esse, você não acha, não? Eu acho apenas com o cuidado dessa impressão não se tornar um nacionalismo Sim. egocentrado, mas entender que este é nada mais do que um convite que nós precisamos alcançar, e não como uma nação que se sobrepõe a outra por ser mais coração que qualquer outra, Ah, mas uma nação que é coração porque abriga e abraça. é verdade. Então, agora vamos falar. Leia Brum, ela disse o seguinte: como um povo alegre e receptivo, o Brasil consegue captar a mensagem espírita embutida em cada cultura, em cada segmento religioso, e mostra isso de forma amorosa. E ela está dizendo aqui que o Rio Grande do Sul também tem forma de coração, né, Oléia? Sou gaúcha e cá estou. Tá bom. Ok, Tchê, tá bom, Tchê. Que assim seja. Que assim seja, pois é. E você acha que o Brasil, a pergunta da, da Leia, você quer que eu repita, Sérgio? Quero. Como um povo alegre e receptivo, o Brasil consegue captar a mensagem espírita embutida em cada cultura, em cada segmento religioso e mostra isso de forma amorosa. Ela não colocou, ela colocou um ponto final. Eu não sei se ela também pretendesse colocar uma interrogação, mas você responda, por favor, com as duas pontuações. É, eu acho, você veja, o Brasil, ele não tem a sua economia, vamos dizer assim, a economia moderna do Brasil, ela não está apoiada na guerra, embora se apoiou nos escravizados. Nós temos essa dívida. E no Paraguai, né? Nós tivemos o Brasil dizimou a população masculina do Paraguai, que era uma Suíça, não é? E o Brasil tem uma dívida imensa, porque foram 300 anos de escravidão. Então, eu acredito no poder do povo brasileiro de reparar esta chaga, que não é nada coração. O coração é um convite para que nós ativamente reparemos todas essas chagas e tornemos o Brasil um coração. Isso é muito importante, não é? E nós espíritas, o espírita,
não é um rótulo. O espírita é aquele que busca aquilo que Jesus disse: amai-vos como eu vos amei. É quando a gente segue esses ditames de Jesus. Esse é o espírita que busca isso. Todos que buscam isso são espíritas. E o espírita ele pode ser islâmico, ele pode ser budista, pode ser católico, pode ser evangélico, porque o espírita se reconhece pela bondade, pelo amor em seu coração e em suas ações. Ô, Sérgio, você diria que ser espírita é um modo de caminhar evolutivamente? Ser É um espírita, modo de caminhar. ser espírita é caminhar com o amor que Jesus nos ensinou. Esta é a essência do espiritismo. Por isso é o Consolador prometido, ele está ligado aos caminhos de Nosso Senhor. Isso. A Leia disse assim, isso que ela disse, não, pelo visto, não é uma pergunta, porque ela disse, é a minha constatação dos meus 70 anos de caminhada. Então, bom, Graças a Deus. parabéns. Tá bom, Graças a Deus. graças a Deus. A Dalva, ela disse assim, ô Sérgio, senti muita diferença entre as suas palestras antigas sobre a pineal e a de hoje. É porque eu não fiz uma palestra de pineal, não é? O tema é a psicologia espírita. A pineal é um outro tema. Eu acho que a gente falou alguma coisinha de pineal, não é? Mas o tema Falou, da você disse. palestra, o tema da palestra é a psicologia espírita, não é? Então, fosse de pineal, aí nós teríamos talvez precisaríamos de um tempo para explicar do ponto de vista anatômico, fisiológico, e biofísico, não é? O que representam as conexões que a pineal permite, né, do ponto de vista de relação corpo-espírito, não é? Então, eu acho que talvez a Dalva estivesse pensando que o tema da minha palestra fosse pineal, e exatamente é a psicologia espírita, que é uma obra do Jorge Andréa, e eu estou trazendo um corolário dessa obra no meu discurso. A Dalva vai digitar uma outra coisinha aí, mas Oba! antes disso, eu vou novamente, já que ela voltou à pineal, a pineal é o nosso corpo é um abraço da natureza como presente de Deus. A pineal vai além da natureza e nos faz entrar no ritmo do sol e nos coloca em irmandade com o cosmo. A pineal é o beijo do universo para a nossa consciência. Assinado poeta Sérgio Felipe de Oliveira. Esse é poeta natureza, né? Se eu não Mas estragar olha só, ele, já tá bom. pois é, antes que a Dalva digite ali o que ela vai desenvolver, ô Sérgio, atualmente há quem use a palavra mente como sinônimo de espírito. O que é que você diz a esse respeito? Acho que essa é uma questão semântica. Só. Porque Uhum. você pode definir a partir de um ponto de referência e a partir dali você, não é? Por exemplo, pensamento. Pensar é um nome que vem da enfermagem, quer dizer cuidar. Pensar uma ferida, André Luiz usa muito esse termo. É você fazer um curativo. Então, pensar a mente é o pensamento, é curar a mente. Não é? Então, assim, tudo depende da construção semântica, né? Por outro lado, também, mais ou menos na linha dessa abordagem, há opiniões diferentes sobre a existência de psicologia espírita. O que você acha desses que discordam
da existência de uma psicologia espírita, como Jorge Andréa afirma, você também e outros seguidores do nosso querido Jorge Andréa? Eu acho que uma psicologia espírita, primeiro, é uma psicologia do amor. Segundo, não é uma linha psicológica, mas é uma proposta que agregue às psicologias nas suas diversas frentes de abordagem. Porque o espiritismo, ele não é uma seita fechada, ele é uma janela aberta para ser consumido por todas as religiões e todas as culturas, senão não haveria sentido. Então, eu acho que é também uma questão semântica. A psicologia espírita ela veio para não existir mais, na medida em que todas as psicologias em suas frentes sejam uma psicologia do amor. Sim. O César diz que ele precisa sair, agradece pela excelente apresentação. Muito obrigado. E eu gostei da pergunta que ele fez, me fez pensar também. Pois é. Obrigado. Vamos conversar outras vezes para a gente, não é? Falar de coisas que não dá para falar no bar tomando cerveja, né? Pois é. Olha só, você falou tanto de coisas que nós ainda vamos conhecer no futuro, etc. O Jorge André já nos mandou um recado do lado de lá. Ele disse assim: nós não sabemos nada. É. Nós não sabemos nada. Foi o que ele mandou de recado para nós, viu? Agora, você também falou dos artistas, né, da arte letrista. Você falou do Fernando Pessoa, que é esse extraordinário poeta, que tem essa via mediúnica, ele próprio confessa, não é? Naqueles heterônimos todos. Agora, você falou também sobre Machado. Que indícios de mediunidade na obra de Machado de Assis você já vislumbrou? Primeiro, como eu disse, né, obras póstumas começam, sou o defunto autor. Eu acho que ele falava de forma humorada, né? De uma forma, ele tinha um humor, né? Uma coisa assim. Outro é o Alienista. O Alienista, no capítulo 4, eu acho que ele faz a profissão de fé dele. E ele tinha uma epilepsia, que era uma mediunidade, vamos dizer assim, quando ele não suportava o mundo, né? Ele tinha o chamado ataque epiléptico. Quando não suportava mais, né? Porque uma sociedade tóxica, imagina como era na época, se já é hoje assim. Quem que E ele ele pensava? carregando a coisa do preconceito também, né? Imagina isso. Porque ele foi um Beethoven, né? É. Viver aquilo. Veja, um espírito dessa luminosidade viver aquilo, só tinha que ter uns ataques mesmo. Não é? Segundo o que você pontua, Sérgio Felipe, com relação ao Fernando Pessoa, aspas, médium confesso, não é? Porque ele declarou isso, tal. E o Machado. Em teoria da literatura, a gente dizia o ponto de vista do narrador, né? O narrador se coloca, assim como um historiador, ou um romancista, ou um outro escritor, também pode descrever a história do ponto de vista do povo que perdeu a guerra, né? Isso é comum, mas isso não é propriamente mediúnico, é uma questão do ponto de vista do narrador. Mas do ponto de vista do Machado e do Fernando Pessoa, eu acho que talvez eles sejam aí mesmo com, digamos assim, um ponto, mediúnico. O Fernando Pessoa ele tinha condições de articular isso de forma frontal, né? Mas o Machado de Assis não tinha. Você veja,
mesmo o Chico, para escrever Nosso Lar, cercado de igrejas, ele teve que escrever numa linguagem completamente católica, Foi. senão não dava, não dava, a obra não passava. Já era uma revolução. Se não fosse uma linguagem que se irmanasse com o catolicismo da época, né? Ele tava numa sinuca de bico, como se dizia, né? Exato. Nossa, Muito imaginou? difícil, Agora ele era de uma inteligência extraordinária, ele deixou ali extraordinário. sublinhas, não é? Para aquele que depois, séculos depois, pudesse pescar e dizer, ó, estava vendo. Bom, não é à toa que ele é a maior antena mediúnica do século, né? E talvez É. de muitos séculos, né? De muitos séculos. Nossa, nossa. A Léa Brum voltou aqui a falar. Ela está perguntando se nós podemos continuar aprendendo com o Dr. Sérgio Felipe até o amanhecer. Sim, podemos. E ela diz, a Dalva disse assim: acompanho há anos seus trabalhos feitos em forma técnica e hoje pude vê-lo mais espiritualizado e poeta, como diz a Nádija. O Aldemir, são a Dalva e o Aldemir, um casal nosso muito querido, sempre presente aqui conosco no ICEB, nossos amigos e irmãos. Você achou, é? Ah, tomara, né? Tomara. Estou tentando melhorar, viu? Bom, Vamos ver se eu me encontro, né? pelo menos na poesia você tá conseguindo, você está conseguindo. Ô, Sérgio, Obrigado, Dalva. Ô, Sérgio, você falou bastante sobre o tempo. É, Um, um filósofo não pode deixar isso passar em branco, porque é um tema muito instigante para nós todos. Nós temos o tempo que constatamos que é inapelável, o tempo consensual do relógio, né? O cronológico, o atmosférico também não podemos também meditar e tal. Mas existe o tempo psicológico do Santo Agostinho. Mesmo no seu livro As Confissões, ele já formula filosoficamente essa questão. E você conhece isso. O, o maior representante do espiritualismo não espírita, na segunda metade do século XIX, que é, me permita dizer, o meu amado Henri Bergson, o Bergson, ele coloca ou formula, propõe o tempo que ele chamou de la durée, a duração, como sendo, digamos assim, uma espécie de desfile íntimo, interior, profundo. Eu entendo no psiquismo profundo, queria até ouvir você a respeito, sobre os estados de consciência da criatura. Isso para o fazendo injustiça com o pensamento bergsoniano, eu estou dizendo aqui. O que você acha disso? Você que falou tanto sobre o tempo para nós. essa questão do tempo é uma propriedade intrínseca também da pineal, né? Porque a pineal é o órgão cronobiológico que lida com essa dimensão espaço-tempo. O tempo é o tempo é o construtor da forma. Se você, se você tem duas pás e você observa elas paradas, você tem duas pás. Se elas estão girando velozmente, você tem um disco. Assim, um átomo, se os elétrons estiverem parados, é o vazio. Se eles estiverem em movimento, é a solidez. E é esse ritmo que determina a construção da forma. Se você colocar em cima de um tambor um pouco de areia, conforme a frequência sonora que você gera, aquela areia vai assumir uma forma. É por isso que Mozart, nas psicografias estudadas por Allan Kardec, fala que mora em Júpiter em casas feitas de sons, de música.
É porque a música, ela performa, não é? Ela elabora a forma. E o tempo é uma palavra que vem do grego témenos. É importante a gente considerar o témenos grego não é o tempo do relógio, mas Não, exatamente. é uma construção multidimensional. O tempo sem o relógio é quando o vento está ventando, quando a plantação está florindo, quando a chuva está chovendo, quando eu estou naquele lugar, quando eu estou pisando no chão, quando junto ao vento eu estou abraçado aos meus pares, ou quando eu estou em guerra, e toda essa conjunção de fatos da natureza que regulam a minha vida naquele instante é a força divina do Espírito Divino se apresentando sobre a matéria. Então, quando dizia assim, qual é o términos? O términos é todo o conjunto que me traz aqui. Talvez seja a facticidade de Heidegger. Quando nós nos percebemos frente a tudo o que representa a nossa história, que nos colocou aqui e que é maior que nós. E nós não conseguimos vencer, a não ser que nós transcendamos, que a gente recorra à força maior que está condicionando aquele términos. Nós precisamos resgatar o términos. Por quê? Porque quando a gente olha as horas, a gente não sabe onde está a Lua, nem qual é a posição do Sol, nem que ar que estamos respirando, nem ouvimos o barulho do rio para saber se ele está cheio ou mais vazio. A gente não vê e não ouve o balançar das árvores, não sabe que pássaros estão passando por ali. E ainda assim a gente acha que a gente sabe que horas são. Que Então, o lindo! tempo, ela origina duas palavras. Tempo, que depois de Einstein passou a ser uma região do espaço, e juntando Einstein com Allan Kardec, nós temos o espaço habitado pelo espírito, retomando um convite para retomarmos o términos grego, e nós temos o templo, que manteve a sua concepção de espaço onde o espírito se apresenta e a força divina se apresenta. Não é? Eu acho que nós precisamos de conceber, não é? O tempo como términos, como uma conjunção de forças sistêmicas que nos coloca exatamente onde estamos por uma sabedoria do eterno. E entendermos dessa forma que a nossa sensorialidade possa captar essa multidimensão que nos localiza naquele instante, como tudo está localizando nós nesse momento para refletirmos sobre esses assuntos e trazermos de uma forma mais próxima Deus para os nossos corações. Ô, Sérgio, a Rosa Rita e o Luiz Martins, que estão conosco, a Rosa é nossa vice-presidente e o Luiz Martins é do nosso conselho editorial. Sérgio, diz a Rosa, você citou o coração como sede central do ser. A Rosa é médica, viu? É doutorada em genética. Você citou o coração como sede central do ser, onde o espírito encontra sua essência. Estaria aí uma das razões pela associação entre medicina e espiritualidade ter crescido tanto entre os cardiologistas no Rio de Janeiro? Puxa, isso é uma observação muito curiosa, porque, puxa, de tanto ouvir coração, sei lá, vai ver a cabeça abre pouco para tudo isso, né? Interessante, né? Acho que de tanto ouvir coração, chega uma hora que, não é, a coisa pega, né? Na verdade. É que, na verdade, o que a gente chama de coração, não é? É o que acontece na formação do coração, a colega sabe disso, nós temos uma coalizão das aortas dorsais no embrião bidérmico, tridérmico, quero dizer. Então, essas aortas dorsais, elas se cruzam, e aquele ponto de cruzamento das aortas dorsais
numa estrutura que acaba sifonando, forma o coração, aquilo que a gente chama de coração. Mas a estrutura, na verdade, é um tubo só. E essa estrutura ela se forma da posição mais cefálica. Depois ela desce para o tórax. E ela deixa no cérebro uma ramagem vascular intensa, de tal sorte que a pineal é o segundo órgão mais irrigado do corpo, os rins são o primeiro órgão mais irrigado, porque o coração deixa um grande abraço na pineal e uma circuitaria em leque para o cérebro, porque o pensamento ele começa primeiro no sistema vascular. Tanto que quando você estuda o pensamento, você faz ressonância funcional, você injeta contraste. Porque primeiro o vaso sanguíneo abre e leva oxigênio e nutrientes, depois o neurônio funciona. Então, não desenvolve cérebro sem vasculatura. Uma rubéola congênita, que tem um efeito citopático em endotélio, dificultando a formação vascular, impede a formação do cérebro e forma-se uma microcefalia. Então, toda a estrutura vascular ela é mandante do funcionamento neuronal. O André Luiz vai falar que o pensamento circula pelo sistema hematínico, não é? Então, a gente poderia dizer que nós temos um coração dentro do cérebro e que a percepção desse coração ela vai se dar no centro de massa, que está no nosso tórax. Mas o coração, vamos dizer assim, stricto sensu, como estrutura anatômica stricto sensu, ele é o epicentro da estrutura vascular. 25% de toda a energia do sistema cardiovascular é consumida no cérebro, não é? Então, eu entendo que nós temos um coração que se expande dentro do cérebro. E daí essa estrutura que uma nos separa da outra. Você não tem neurônio que funcione sem vasculatura que chegue lá. É importante, eu acho, que esse entendimento, não é, enfim, é nesse sentido. Agora, essa metáfora do cardiologista, eu acho que os colegas, não é, devem lidar com a vida e a morte de uma forma tão próxima e auscultando tantos corações e com a sensibilidade que tem o médico, ele vai captar tantas coisas, né, que às vezes vão além da nossa cognição, né? Muito bem. Cardiologistas à parte, viva o coração. A Leia Brum está dizendo: o tempo é o cosmos eterno, como coloquei na semana passada durante a palestra do Dr. Jorge Pio. E ela acrescenta que a Associação Médico Espírita, a AME, do Rio Grande do Sul, também agrega um contingente considerável de cardiologistas em relação a outras especialidades. Olha que curioso. Você está vendo que coisa? Daqui a pouco isso vale uma investigação. Sabe que é uma coisa interessante, porque eu trabalhei um período no Instituto do Coração, apoiando, primeiro, a unidade de congênitos, de malformações congênitas. E ministrei algumas aulas na época. E uma das minhas aulas, eu trabalhei a ideia que não se forma um coração sem a força do espírito, e usei a construção da termodinâmica para explicar isso. E aí, nessa época, o professor Zerbini estava internado na UTI, ele estava com melanoma em fase terminal. E ele mandou me chamar na UTI. Falou: olha, eu ouvi falar de sua aula. Porque foi, de certa forma, para alguns foi uma afronta eu falar o que falei, para outras foi um nó na cabeça, porque eu fiz na matemática a questão, e a coisa mexeu mesmo com a estrutura ali do Instituto do Coração. E o professor falou assim para mim: ouvi falar de sua aula. Eu falei: professor, onde há fumaça há fogo. Se me chamaram, falei o que penso. Não, eu gostei, disse ele. É que eu tenho 2 aulas para dar. E você bem sabe que eu não vou sair daqui.
Aí eu falei, professor, com muita honra. E eu dei as 2 últimas aulas do professor Zerbini para falar que não se forma um coração sem a força de espírito como ele queria. E ele, quando eu estava saindo, assim, ele mandou me chamar de novo. E aí ele bateu o dedo assim no meu nariz e falou assim, ainda vou assistir uma de suas aulas. Eu achei estranho, achei até que ele estava delirando, porque se ele tinha mesmo dito que não sairia dali e que queria que eu desse as aulas, como é que ele ia assistir as minhas aulas? O tempo passou, ele desencarnou. Eu estava no anfiteatro da reitoria da Universidade de São Paulo, num seminário, e eu estava ministrando uma aula, e um rapazinho do coffee break teve uma convulsão. E aí nós socorremos ele, e ele já assim, numa fase pós-comicial, nós sentamos ele numa das carteiras ali da sala de aula, e tinha um caderno com uma caneta, ele pegou o caderno, a caneta, e começou a escrever. Pá, 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 e assinou embaixo. Zerbini. Eu tenho essa psicografia. Não é? Então, se for falar da cardiologia, eu até fico pensando se não existe um anjo da guarda por trás dos cardiologistas, chamado professor Zerbini, viu? É bem achado isso, né? Então, deixa eu ver aqui. Olha, a rigor, nós não temos mais nenhuma pergunta. Mas eu achei muito interessante você dizer, Sérgio Felipe, que, bom, mais uma vez, você falou que o tempo é a construção da forma, isso é aristotélico, mas a pineal trabalha com o tempo, é isso? Exatamente, porque é o O que é órgão isso? cronobiológico. É porque é o órgão cronobiológico, né? Porque o organismo ele tem um ritmo. E esse ritmo, ele porque como é que vai saber que horas que você vai produzir o cortisol, que horas do dia você produz tal ou qual hormônio? Ah, Como é, nesse sentido. como é que você vai coordenar os ritmos de multiplicação celular e etc. Então você precisa de um relógio. E esse relógio é a pineal. Na verdade, a pineal, ela vai captar o tempo do céu, não é? Porque o que acontece? Além da regulação rítmica do nosso organismo, nós temos a regulação rítmica do ecossistema. Então, esse ecossistema ele precisa de um relógio central. Como nós temos o Big Bang, como sendo o relógio central, o relógio central é o céu, que é o mesmo para todos os seres da biosfera. Então, isso permite uma coordenação da estrutura sistêmica. Então, todos os seres têm pineal. E os vegetais, eles têm estruturas equivalentes. E todos olhamos para o mesmo céu, que traz a unidade rítmica do sistema. Só que esse céu, ele é holográfico, ele não é só o céu de Galileu, ele é um céu que se expande, ele é um céu de Dante Alighieri também. Não é? Ele se expande para outras dimensões, que são estruturas astrofísicas, para as quais a pineal é sensível. A mediunidade é uma função astrofísica, porque ela coordena a ligação com uma outra dimensão do espaço, que é uma região do espaço astrofísico. Como, ao mesmo tempo, ela é sensível ao Sol, que coordena os ritmos circadianos, ou da Lua, que, por exemplo, regula os ritmos dos hormônios reprodutivos, não é? E, então, vamos dizer assim, existe essa... bom, o que acontece? A pineal ela vai gerar um eixo bioquímico, que é o eixo central de toda a química do organismo, que é o eixo melatoninérgico, que vai reger a ritmicidade celular. E assim, essa estrutura bioquímica, que é toda essa cadeia melatoninérgica, ela é a estrutura mais antiga da filogenia. Não é? Então, existe toda uma relação ligada a essas funções cronobiológicas. Assim, os genes cronobiológicos fazem parte dessa cadeia melatoninérgica
e que, vamos dizer assim, estão relacionadas à produção hormonal da pineal. Ela é um maestro? Não, o maestro é o céu. Uhum. Ela é um sensor, Ah, tá. é uma luneta, Uhum. né? O terceiro olho, né? Ela tem uma face que percebe o espírito e uma face que percebe Deus na estrutura daquilo que representa a natureza. Bom, a nossa Dalva tem razão. Ô, Dalva, nós pelo menos, se ele não ficar falando de pineal nos 3 próximos encontros, porque ele tem mais 3, nós vamos marcar com ele um seminário só para ele falar sobre pineal. Mas engraçado, faz muitos anos, ô Sérgio, você foi ao nosso programa na Rádio Rio de Janeiro e você disse assim: eu falei na pineal, todo mundo tem que falar com você na pineal, porque você é o homem da pineal. E você sabe disso. Então você disse assim: Nádia, você sabe que eu acho que eu estou um pouco cansado de falar sobre a pineal. Eu não sei se você falou essa palavra, mas foi o que eu entendi. Agora, mas está gravado, hein? Agora, você não está cansado, não, né? Porque já falou nela aqui bastante. Não, é que, na verdade, o que acontecia na época, hoje já não é tanto assim, mas as pessoas queriam saber como faziam para ativar a pineal. Para quê? E como ativar a pineal. Ativar, assim. Eu falava, esqueça dela. Você precisa de melhorar-se como pessoa. A sua pineal vai saber o que fazer depois disso. Que delícia isso! Porque era uma situação paradoxal. A pessoa se apegava à pineal, não é? E eu falava, esqueça dela, não é? Procure melhorar-se assim, ela vai saber como conduzir. Porque ela é o sensor, justamente o que você acabou de dizer, É, que ela exatamente. é o sensor. É. Perfeito, perfeito. Ah, espera aí que eu estou ouvindo aqui um recado. Está vendo aqui um recado do nosso querido Carlos, o nosso operador. Ele diz assim, que viu um estudo dizendo que a pineal, ou associando a pineal, ou dizendo que a pineal é identificada em desenhos nas pirâmides, como um olho, etc. Ah, sim, lógico. A pineal é. Você imagina, né, que os hindus conheciam a pineal 5.000 anos antes de Cristo, né? Você imagina. Os egípcios, né, conheciam profundamente a pineal. Os indígenas, eu tive em Quito, no Equador, em torno do Chimborazo, né? Sabe que o Chimborazo é um vulcão que fica lá no Equador e é o ponto mais alto do planeta, mais alto que o Tibete, que o Himalaia, que o Everest, né? Por quê? Porque o Everest é um morro maior, mas a base dele fica mais embaixo. E o Chimborazo é um vulcão menor que o Everest, mas a base dele fica mais alta, uma altitude maior. Então, ele fica como sendo o ponto mais alto do planeta. E os indígenas, desculpa, os povos originários da região, eles consideram o Chimborazo a pineal do planeta. Olha que Opa! interessante. E são povos amazônicos, né? Isso é um espetáculo, Sérgio Felipe. É, A pineal do planeta. é. E que nome eles usam para pineal? Falam pineal mesmo, porque conversam com uma. Eles falam procuram falar na língua ocidental, né? Mas Assim, eu não sei exatamente, eu não tenho o muito conhecimento. equivalente no É, dialeto, enfim, na língua deles, né? exatamente. Inclusive, eu dei um curso numa instituição médica do Equador, de Quito, e tinha algumas freiras católicas assistindo, né? E eu achei curiosíssimo.
E eu fui até a igreja de Quito, que é uma réplica da Notre Dame, né? Só que ao invés dos gárgulas, tem animais amazônicos, estátuas de animais amazônicos. Que delícia. É gigante. E o povo é pequenininho, né? Eles são baixinhos, pequenos, não é? Então você vê aquela imensa construção e aquele povo lindo, aquela coisa colorida que são as vestes, né? Andinas, né? E tal. E eu perguntei, puxa, mas a Igreja Católica aqui, o que fez, por um acaso, sublevou a cultura indígena local? Falou, não, os indígenas é que catequizaram os sacerdotes católicos aqui. Por isso que nós estamos estudando Pineal. Que delícia. E olha, o Carlos aqui está lembrando, e a linha do Equador divide o planeta. É incrível, né? Que coisa espetacular. Você, nós estamos devemos terminar, mas eu acho que eu vou deixar para outra palestra sua. Vou deixar para lá. Vou Estou à deixar para lá. disposição. Oleia, vai ficar. Oleia, a próxima palestra do Sérgio Felipe vai ser no dia 18 de setembro. Para todos, 18 de setembro, o Sérgio Felipe vem aqui para falar da dinâmica psi, o dinamismo psíquico nos campos emocionais e espirituais. E nós também, essa é uma atração. Nós temos também a nossa próxima atração, é sexta-feira, dia 25 de agosto, Sônia Dói, que você conhece certamente, que é, Conheço. pois Mas é ela claro, está nos Estados Unidos, eu acho, viu? sim, mas ela, ô Sérgio Felipe, depois do Zoom, todo mundo É está junto, que é uma maravilha. verdade, verdade. Sônia Dói, que é essa pessoa doce até, né? Uma pessoa tranquila, e ela é atualmente a presidente da AME Internacional. E ela vem falar aqui sobre as questões da fé, as respostas celulares, a questão de defeitos, definição dos efeitos, de práticas, etc., baseadas em fé. Ela vem falar de cura, de healing, e etc., e todas as circunstâncias e as questões análogas. Isso. A Leia Brown está dizendo que o Jorge Pio enviou a escala do ICEB, a programação. A programação do ICEB, o Leia, está também na TV ICEB, viu? Mas, claro, receber do Jorge Pio tem um resquício assim de Beijo do Universo da Pineal do Jorge Pio. Pois é. Olha, nós ainda temos muitas questões, mas nós vamos contrariar um pouco a Leia Brum, porque nós não vamos até o amanhecer, não, viu, Leia Brum? Mas ele voltará aqui no dia 18 Um de prazer. setembro. Dia 16 de setembro, ele vai falar sobre a dinâmica psi, etc. Sérgio Felipe de Oliveira, você quer dizer mais alguma coisa? Eu gostei muito de conversar coisas que normalmente eu não tenho com quem conversar. Muitíssimo obrigado, viu? Bom, nós aqui temos um outro modo de ser, de viver o espiritismo, e também a, os nossos encontros dependem de como o expositor traz o tema, não é? E nós vamos acompanhando o expositor, que já não somos mais bobos e acompanhamos sempre todos os expositores, porque somos mais espertos. Agora acompanhamos sempre todos os expositores. Que bom, Que muito bom. bom. Muito bom. Então, Sérgio, então, já que você não tem, no momento, nada mais a acrescentar, nós podemos encerrar. Estou à disposição, o que for preciso. É o quê? Sim, mas se você quiser falar mais alguma coisa, ninguém mais. Assim, a Leia Brum está dizendo que bênção para os nossos corações. Tudo é coração, né? Olha, a Clarice, aluna de neurociências, gratidão, mestre. Obrigado. Viu? Opa. Isso. O Carlos aqui disse que temos o nosso limite na nuvem, viu?
A gente está Oba. falando tanto de céu, temos limite na nuvem. Então, É. agradecendo a Clarice, a Leia Brum, a todos os que estiveram conosco, já nomeamos, em ambos os planos de existência. Em ambos os planos de existência, nós agradecemos a companhia de todos, a vibração de todos, no momento em que nós estudamos de forma séria, porém mais leve, descontraída, fraterna, aberta, para os nossos corações falarem aquilo de que está um tanto planificado o nosso cérebro, mas mesclado com as benemerências da fraternidade, do amor e da nossa aspiração a estarmos cada vez mais próximos de Deus, de Jesus, de Maria, de todos os nossos mentores queridos. Então, Sérgio Felipe de Oliveira, o ICEB está muito encantado, muito agradecido pela sua presença aqui. Muitíssimo obrigado. Pois é, nós estamos agradecendo a você Você preferiu uma conversa que foi muito interessante, então essa conversa poetizada, profunda, reflexiva, filosófica, com bases e respingos científicos, tudo isso amalgamado na sua sensibilidade. Nós agradecemos muito a sua participação, a sua disposição aqui, o seu coração junto de nós. O nosso também está junto do seu, com o nosso agradecimento. Até a próxima, se Deus quiser. Nós estamos agora rogando, mestre querido, neste instante, em que celebramos o amálgama de nossos corações, rogando-te, mestre, que do teu, do qual sempre brotam as benemerências do amor, da solidariedade, da compaixão, por sobre as nossas humanas fraquezas. Nós te agradecemos, mestre, pela oportunidade de estudo, de vibrações fraternas, aqui que nós partilhamos em teu nome, visando o aprofundamento das reflexões em torno do teu evangelho. Nós te agradecemos, sobretudo, mestre querido, pelas bênçãos com que tu lanças por sobre toda a humanidade nos momentos que atravessamos como teu coração nos anunciou. E guarda-nos a todos, sob a tua paz e a tua luz, sob o olhar de nosso Pai. Assim seja, com o nosso agradecimento a Deus, nosso Pai.